Olá! Na aula de hoje, iniciaremos os estudos de determinação da tensão de cisalhamento num plano transversal. Para tanto, os objetivos desta aula serão relacionar este assunto com conhecimentos anteriores, apresentar o conceito de tensão de cisalhamento em um plano transversal e resolver alguns exemplos com os conceitos aprendidos nesta aula. Para tanto, nós precisaremos do conceito de tensão de cisalhamento, aprendido lá no início da disciplina de resistência dos materiais 1, e de carregamento transversal, o qual a gente vem desenvolvendo desde lá da disciplina de mecânica dos sólidos, para que a gente possa definir o que seria a tensão de cisalhamento em um plano transversal. Então, imaginemos que eu tenho uma barra, e aqui no desenho eu represento uma seção dessa minha barra. Nessa seção, como já vimos anteriores, atuam três tensões. Uma tensão normal σx e duas tensões cisalhantes, a tal xy e a tal xz. Sempre a primeira letra da tensão tal é a letra do eixo que é perpendicular a essa minha seção. Se eu quero saber qual que é a força que atua nesse elemento infinitesimal dA, basta eu pegar cada uma das três tensões e multiplicar pela área desse elemento infinitesimal. Tudo, então, por dA. Isso daqui é equivalente a eu dizer a eu ter um sistema de forças como mostrado na figura ao lado, onde nessa seção eu tenho um esforço cortante e um momento fletor. Então, se eu realizar o equilíbrio dessas forças, tanto na direção y como na direção z, para envolver as tensões cisalhantes, tal xy e tal yz, eu sei que se eu pegar e integrar tal xy dA, eu vou ter a força resultante na direção y. Essa força resultante na direção y, ela tem que ser igual a menos o valor do meu esforço cortante V. Se eu integrar, então, o tal x dz dA, como nessa equivalência eu não tenho nenhuma força na direção z, isso daqui vai ter que dar igual a zero. Então, o que acontece? Isso demonstra que nós temos uma força que a gente chama de força de cisalhamento na minha viga. Então, se eu olhar, essa minha viga lateralmente é uma viga engastada, onde ao invés de eu ter um único bloco para minha viga, eu tenho 4 placas unidas na extremidade à esquerda. Quando eu aplico uma tensão V na extremidade dessa minha viga, olha o que acontece com a deformação. Essa extremidade ela desce e as minhas placas elas acabam escorregando uma com relação à outra. Esse escorregamento é a demonstração que existe uma força horizontal ao longo aqui da minha viga que provoca esse escorregamento. E essa força horizontal ela é oriunda das nossas tensões de cisalhamento. Isso não ocorre quando eu aplico um momento fletor na extremidade, simplesmente. Quando eu aplico um momento fletor nessa extremidade, as seções longitudinais da minha viga, elas continuam coladas, elas continuam unidas uma com relação à outra. Já quando eu aplico uma força cisalhante, elas escorregam em relação uma à outra. Então, como determinar essa força de escorregamento ou essa tensão de cisalhamento horizontal que vai atuar ali na minha viga? Então, vamos imaginar que eu tenho uma viga biapoiada, com diversos carregamentos que não me interessam, e eu faço um corte transversal nessa minha viga no ponto C. E nesse ponto C eu consigo observar qual que é a seção dessa minha viga. Esse ponto C ele está a uma distância x lá da minha extremidade fixa no ponto A. Então, se eu pegar um elemento infinitesimal nesse meu ponto C, então eu corto a minha viga antes de C e corto a minha viga depois de C,
eu vou ter o desenho que está indicado aqui embaixo, onde esse elemento infinitesimal ele tem comprimento ΔX e ele é delimitado lateralmente pelos pontos C, C', D, D', né? Então, o ponto C', D', ele está a uma distância y1, né, da minha linha neutra ou do meu centroide ali da minha seção, né? E o ponto C e D, ele está a uma distância C dessa minha seção. Então eu quero saber qual que é, né, quais são, as forças que atuam nesse elemento infinitesimal que está desenhado aqui num rosa mais escuro. É isso que a gente vai fazer agora no nosso próximo desenho. Se eu tenho esse meu elemento em rosa mais escuro, que forças que estão atuando, né? Verticalmente, à esquerda eu vou ter um VC', à direita eu vou ter um VD', né? Um binário para isso daqui estar em equilíbrio, né? Eu vou ter o carregamento distribuído ali naquele ponto C, que é meu W, naquele pequeno elemento infinitesimal. E devido ao momento, eu vou ter uma distribuição de força normal no ponto D, uma distribuição de força normal no ponto A, e aquela força que eu falei de escorregamento, né, entre as placas, que nesse elemento infinitesimal eu estou chamando de ΔH. Então, se eu fizer a somatória das forças horizontais igual a zero e na direção x igual a zero, indicando para a direita como positivo, nós vamos ter o meu ΔH, né? E a equivalente, né, integrando aqui, né, ao longo dessa minha área aqui, né, o meu σd menos o σA, né, dA, e isso daqui vai ter que ser igual a zero. Como o meu sigma é o momento vezes y sobre i, eu posso reescrever essa minha integral, né, como sendo md menos mc sobre i, integral naquela minha área, ydA. Aqui o sinal saiu errado, aqui teria que ficar um sinal negativo, porque o sigma d está apontando para a esquerda e o sigma c para a direita. Então, coloquem um sinal negativo aqui. Aí, fazendo, né, a simplificação, o que a gente sabe? Esse meu md menos mc, o momento que atua no ponto D menos o momento que atua no ponto C, é como se fosse, né, um diferencial de momento. Quanto que muda o momento do ponto C para o ponto D nesse espaço infinitesimal. Então, esse ΔM nada mais é a derivada, né, do meu momento pela minha coordenada x vezes esse ΔX, né? E a derivada de momento pelo dx, a gente já viu, né, que é a relação entre carregamento e esforços, né? Isso vai ser meu esforço cortante vezes, né, esse elemento infinitesimal ΔX. Então, eu posso substituir esse md menos mc por v ΔX. Então, a gente tem, md menos e é o meu v, dividido por i, vezes ΔX. E da onde surge esse Q? O Q é o nosso momento de primeira ordem, que é justamente a integral de YdA, lá da mecânica dos sólidos, né? Então, era o nosso momento de primeira ordem. Ou, se eu passar meu ΔX dividindo meu ΔH, eu vou ter como se fosse um carregamento distribuído horizontalmente, né? E na direção horizontal. Então, esse meu Q nada mais vai ser que meu V vezes o Q, meu momento de primeira ordem, dividido pelo Z. E a gente tem que salientar que esse Q é o Q referente à seção que eu estou querendo calcular o meu ΔH. Então, eu vou pegar sempre a área, né, daquele ponto para a extremidade. Pode ser para a extremidade superior ou para a extremidade inferior. O ΔH vai ter que dar o mesmo. Vamos ver um exemplo prático disso. Uma viga é feita de 3 pranchas com seção transversal de 20 por 100 milímetros pregadas umas nas outras. Está aqui o desenho. Então, ela tem dimensão de 100 por 20 e 3 pranchas elas são pregadas.
Sabendo que o espaçamento entre os pregos é de 25 milímetros e que a força cortante vertical na viga é 500 newtons, determine a força cortante em cada prego. Ele quer saber qual que é a força H que atua em cada um dos pregos. Então, vamos olhar o nosso desenho. Eu tenho a minha viga nesse meu primeiro desenho e eu indico qual que é a área que está sobre a seção onde eu quero determinar a força H. O prego está aqui em cima, então ele vai cortar exatamente na divisão entre as pranchas, né? Então, essa área que está mais escura aqui em roxo, né, é a área na qual eu tenho que calcular meu momento de primeira ordem. Então, meu momento de primeira ordem, o que é? É a área vezes a distância dele até a minha linha neutra. Então, se tudo isso daqui vale 20, a distância entre essa linha inferior até o centroide vale 10, né? Mais 50, que é a metade dessa distância total de 100, isso vale 60 centímetros ou 0,06 metros. Então, meu momento de primeira ordem vai ser a área, que é 0,02 vezes 0,1, vezes essa distância. E isso vai dar um valor de 120 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Lembrem sempre que momento de primeira ordem é dado em metros cúbicos, unidade de medidas, né, de dimensionamento elevado ao cubo. Vou calcular então meu momento de inércia, então da mesma forma que a gente aprendeu lá na mecânica, que era momento de inércia. Dessa seção central aqui, vai ser a base, que é 0,02, vezes a altura ao cubo, que é 0,1 ao cubo, dividido por 12. Dessas duas abas anteriores, extremas aqui, eu já vou multiplicar por 2. Também é 1 sobre 12, só que agora a base é 0,100, a altura é 0,02 ao cubo. E como esse centroide dessas extremidades não coincide com o centroide da minha peça total, eu tenho transporte. E o que é esse transporte? É a área, que é 0,02 vezes 0,1, vezes a distância entre o centroide da minha peça e o centroide dessas minhas áreas, elevadas ao quadrado. Fazendo essa conta, eu chego no momento de inércia de 16,20 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Então, agora, substituindo para achar o meu valor de Q, o Q vai ser o V vezes o Qzão dividido por I, então V vezes o momento de primeira ordem dividido pelo momento de segunda ordem. Substituindo os valores, lembrando que o V foi dado no problema, era 500 newtons, eu chego que o meu Qzinho é 3.704 Nm. Percebam que o Qzinho é uma carga distribuída, por isso que sempre vai ser dividida pela unidade de distância. Aí também outro dado do problema, ele fala o quê? O espaçamento entre os pregos é 25 milímetros. Então, a área de influência para cada prego é 12,5 milímetros de um lado, 12,5 milímetros do outro, o que dá os 25 milímetros. Logo, eu consigo achar então a minha força, que vai ser o que? O 0,025 vezes o meu Qzinho, né? Substituindo o Qzinho achado anteriormente, eu descubro que a força de cisalhante que atua em cada um dos pregos é 92,6 newtons. Entenderam? Então agora chegou a hora de exercitar. No site foram colocados alguns exercícios para vocês resolverem, né? Resolvam somente os exercícios indicados. Os posteriores ao item 6.8 serão explicados na próxima aula. Bons estudos!